Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Profeta Zacarias, capítulo 4. Versículo 6. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo meu Espírito. Curva a sua fronte, filho, mais uma vez. Deus bendito, Tu sabes o quanto nós dependemos de Ti. Senhor, nós estamos muito certos de uma coisa: se Tu não falares, Deus, esta palavra será um eco no deserto. Mas se Tu falares, meu Deus, os corações aqui vão ser abençoados, as vidas aqui vão ser despertadas, e coisas novas e grandes e tremendas vão acontecer. Deus, nós cremos que Tu és o mesmo Deus do passado, porque Tu não mudas. Tu falaste no passado, Tu fizeste coisas grandes e extraordinárias, Tu rasgaste os céus e desceste. Deus, nós cremos que Tu podes fazer isso conosco. Senhor, aquilo que outras nações experimentaram, aquilo que outros povos receberam, oh Deus, nós precisamos também. Estamos cansados de ver, Senhor, prosperar nesta pátria o engano, o erro, a mentira, o satanismo, a idolatria, a feitiçaria. Senhor Deus, levanta a Tua igreja, sopra sobre ela o Teu Espírito, Senhor. Acorda este povo santo e mais poderoso da terra, para que o Teu povo, na força e na plenitude do Teu poder, faça uma grande obra neste país e no mundo. Livra-nos, meu Deus, da reflexão sem a ação. Livra-nos, meu Deus, de estarmos simplesmente tendo deleite e prazer na comunhão, mas não fazendo desta comunhão uma força para ir alcançar outros. Senhor Deus, abra o nosso coração agora, abra o nosso entendimento, retira, Senhor, toda ansiedade, ou toda preocupação, ou toda distração da nossa mente e do nosso coração. Dá-nos fome da Tua palavra e sede de ouvir a Tua voz. É o nosso clamor e a nossa necessidade, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero falar nesta manhã sobre a ação do Espírito de Deus. E afirmar que, se não fora o Espírito Santo de Deus, possivelmente nenhum de nós estaria aqui nesta manhã. Se não fora o Espírito de Deus, a igreja de Cristo não existiria, porque é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo, é o Espírito Santo quem nos enxerta no corpo de Cristo. Se não for a obra do Espírito Santo, o inferno estaria mais abarrotado do que está, o mundo estaria arruinado e chafurdado no mais pestilento lodaçal da iniquidade. Mas glória a Deus,
Porque o Espírito Santo existe, porque Ele é Deus, e porque Ele age, e porque Ele intervém agora, aqui em nossa vida. Eu gostaria de dividir, irmãos, esta palavra em duas partes distintas. A primeira trazendo uma perspectiva histórica, e a segunda fazendo uma aplicação bíblica. Quando penso na questão histórica a respeito da pessoa do Espírito Santo, eu vejo que a igreja de Deus tem uma grande dívida para com a pessoa do Espírito Santo. Porque historicamente a igreja não deu a devida ênfase à pessoa e ao ministério do Espírito Santo de Deus. E este aspecto, este sintoma, não é alguma coisa contemporânea apenas, mas recua aos tempos mais idos da história da igreja. Se não, vejamos. Talvez um dos primeiros postulados teológicos da igreja cristã é o credo apostólico. E o credo apostólico, nós o temos ainda hoje, como parâmetro, como baliza da nossa fé, da nossa crença. E o nosso credo começa sendo: crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Há uma afirmação de crença em Deus Pai, e há uma afirmação e uma declaração da obra do Deus Pai. Quando fala da segunda pessoa da Trindade, creio em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob as mãos de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, mas ressurgiu ao terceiro dia. E nós declaramos então que cremos em Jesus, e nós declaramos também sobre a obra e o ministério de Jesus. Mas quando o credo apostólico vai falar sobre a terceira pessoa da Trindade, apenas está dito lá: creio no Espírito Santo, ponto final. Não há uma letra sequer, não há uma palavra sequer sobre a obra do Espírito Santo. E a história da igreja, de certa forma, herda este aspecto de negligência sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Eu creio que o credo apostólico está correto no que diz, mas ele falha não no que diz, mas no que não diz sobre a pessoa do Espírito Santo. Este reflexo, meus irmãos, perdura no período patrístico, no período da patrologia, no período dos pais da igreja. É bem verdade que o primeiro concílio geral da igreja, reunido em Niceia, no ano 325, para refutar as ideias heréticas do presbítero de Alexandria, Ário, Constantino convoca aquele concílio. E Atanásio, com galhardia, com desassombro, com firmeza doutrinária e ortodoxa, refuta as ideias heréticas de Ário. E ali naquele primeiro concílio fica definido a doutrina ou dogma da Trindade. Mas o que se define fundamentalmente ali não é a pessoa do Espírito Santo, mas a divindade de Jesus Cristo. E para quem acompanha as grandes disputas teológicas da história da igreja, sabe que após esta definição do concílio niceno, houve um regresso, ou uma regressão, para um grande despertamento das ideias arianas na história da igreja. E é com o corifeu da patrística, com o luminar dos pais da igreja, Agostinho, é que ele vai escrever uma famosa obra, a Trinidade ou Trindade, e vai
declarar então a crença mais profunda na Trindade, mas não há um estudo exaustivo sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Assim nós entramos no período medieval, assim nós entramos no período escolástico, assim nós atravessamos 1000 anos de história da igreja, do século V ao século XV, chamado período das trevas, onde, mais uma vez, o Espírito Santo não recebe a devida ênfase que merece nas Escrituras. Pelo estudo dos teólogos e da Igreja de Deus. Então surge a reforma no século XVI. Surge na plenitude dos tempos. Porque este acontecimento vem depois de toda uma preparação, de um cenário que Deus mesmo patrocinava. Deus já levantara homens do Jaez, do Quilate, de John Wycliffe. Deus já levantara homens da estatura de Jerônimo Savonarola. Deus já levantava homens da postura invergável de John Hus. Deus já levara a humanidade inteira a se preparar para aquele que seria o segundo maior evento da história da igreja, a reforma do século XVI. John Gutenberg descobre a imprensa, e desta forma a Bíblia pode ser traduzida, a literatura pode agilmente, celeremente chegar nas mãos das pessoas, e na plenitude dos tempos, em 31 de outubro de 1517, ergue-se o lábaro da reforma. E é o reformador genebrino João Calvino que muito cedo vai escrever aquela obra que seria o ponto fundamental da reforma, As Institutas da Religião Cristã. Escreve 4 livros, porque ele escreve um esboço do credo apostólico, dividido em 4 partes. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Deus Espírito Santo e creio na igreja. Desta forma, então, João Calvino, no 3º livro das Institutas, ele faz um relato, ainda que panorâmico, da pessoa e da obra do Espírito Santo. E isto lhe deu o epíteto, o adjetivo de teólogo do Espírito Santo. Mas foi só no século XVII que o maior teólogo da Inglaterra, John Owen, escreve o primeiro grande clássico sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Os séculos se passaram, e é nos tempos modernos que o grande educador, político e teólogo holandês Abraham Kuyper vai escrever o grande segundo clássico sobre o Espírito Santo. E Abraham Kuyper chegou a afirmar que se os ministros não derem crédito à obra do Espírito Santo, eles darão pedra em vez de pão ao seu rebanho. Mas, irmãos, eis que raia o século XX, e o ser humano tem um grande problema. É o problema de ficar ou num extremo, ou no outro extremo. E com um movimento que eclodiu em 1906 nos Estados Unidos, chamado movimento pentecostal, a doutrina do Espírito Santo, que ficara tão relegada a um plano secundário, assume uma primazia de interesse. E a partir daí, alguns ramos evangélicos começam a falar quase que apenas e exclusivamente sobre o Espírito Santo. Uma verdade, quando ela é super enfatizada em detrimento de outra verdade, ela pode se desvirtuar. Dr. John Stott escreveu um dos livros mais preciosos para a Igreja de Deus hoje,
cristianismo equilibrado. Ele diz que nenhuma obra Satanás tem mais pressa em fazer do que levar a igreja para os extremos. Se a igreja não dava importância ou ênfase à pessoa e à obra do Espírito Santo, agora levanta-se um outro grupo e só fala do Espírito Santo, só prega sobre o Espírito Santo, só fala em dons espirituais e se esquece de anunciar todo o conselho de Deus. Enquanto uns têm medo do Espírito Santo e não falam sobre o Espírito Santo e acreditam que os dons cessaram, que o Espírito Santo já não age mais hoje, que o Espírito Santo recebeu uma carteira de aposentadoria e já não age mais. Há outros que pensam que só se pode e só se deve falar sobre o Espírito Santo. E tanto uma coisa errada quanto outra também é, porque os extremos perdem o equilíbrio da verdade. O maior teólogo do nosso século, Dr. J. Packer, no seu precioso livro Na Dinâmica do Espírito, ele fala que o Espírito Santo tem um ministério de holofote. O Espírito Santo é como um holofote. Quando você caminha por uma cidade bela, à noite, contemplando, admirado a beleza das arquiteturas, a beleza dos monumentos, você fica encantado e embevecido. Mas você pode fazer isso, contemplar isto, graças à luz de um holofote escondido que projeta a sua claridade àquelas estruturas. Queridos, o Espírito Santo tem o ministério do holofote. Ele veio não para revelar a si mesmo. Ele veio não para proclamar a si mesmo. Ele veio não para propagandear a si mesmo. Ele veio para apontar para Jesus. Ele está dizendo à igreja: olhe não para mim, olhe para Jesus, creia em Jesus, obedeça a Jesus, siga Jesus, ande com Jesus. Uma vida cheia do Espírito, irmãos, é uma vida cristocêntrica. É uma vida cristocêntrica. Desta forma nós podemos afirmar insofismavelmente que a obra do Espírito Santo ela é tão importante quanto a obra de Jesus na cruz. Porque a obra de Jesus, realizada no Calvário, e na manhã daquele domingo da ressurreição, seriam ineficazes. Estas obras seriam ineficazes se o Espírito Santo não a aplicasse no coração do pecador. O Espírito Santo é quem aplica este bendito remédio aos corações necessitados. Mas hoje, queridos irmãos, é muito importante dizer, e mormente no Brasil, quando se faz um clamor de norte a sul, de leste a oeste, por um despertamento e por um avivamento, a igreja corre o risco de confundir a questão do avivamento com a questão carismática. Muitas pessoas, quando se fala em Espírito Santo, elas imediatamente concentram apenas nas questões carismáticas, na questão dos dons, e especialmente os chamados dons de sinais. E quem esteve no primeiro congresso do ano passado aqui em Lavras, lembra-se bem da palavra do professor Otto, que nós não deveríamos nos chamar de apenas carismáticos, mas de pneumáticos, porque carisma é apenas um apêndice, é apenas um ponto da obra gloriosa, fantástica do Espírito Santo. Isso não significa dizer que nós não somos carismáticos. Isso não significa dizer que nós vamos negar a contemporaneidade dos dons. Isso não significa dizer que nós não vamos crer que o Espírito Santo age hoje e faz prodígios e maravilhas ainda hoje. Isso significa dizer que nós não afirmamos apenas isto,
mas temos uma visão global de toda a obra do Espírito Santo. Queridos, eu quero colocar um segundo ponto ainda dentro desta primeira parte histórica. É a necessidade profunda de se reenfatizar a autoridade do Espírito Santo na vida da igreja. Surgiu no século XVII um grande conflito, um grupo que foi depois cognominado de Quakes. Este grupo começou a ensinar o seguinte: nada importa a não ser a autoridade do Espírito Santo, nada importa a não ser a luz interior, a experiência íntima, ainda que as Escrituras não digam nada a respeito. Meus irmãos, isto é uma coisa muito perigosa. Partir para o experiencialismo subjetivista, sem base nas Escrituras. Nós não podemos buscar um avivamento de experiencialismo sem fundamentação na palavra. Avivamento sem Bíblia é fogo de palha, que levanta grandes labaredas, mas deixa atrás de si cinzas e muita destruição. Avivamento precisa seguir as balizas das Escrituras. E quando nós seguimos as Escrituras, nós não negamos as experiências. Porque o Evangelho que cremos é o Evangelho do poder de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo dirá tudo o que tiver ouvido. Irmãos, o Espírito Santo tem compromisso com a palavra. Espiritualidade sem Bíblia é misticismo. Avivamento sem doutrina é fogo de palha, é pieguice, que não dá em nada. Nós não precisamos, irmãos, arredar uma vírgula da doutrina bíblica, ortodoxa, reformada, calvinista, para buscar avivamento. Nós não precisamos jogar a nossa confissão de fé na lata do lixo. Nós não precisamos abjurar da crença reformada e bíblica. Já dizia o grande Spurgeon: calvinismo é apelido, calvinismo é doutrina bíblica. Mas nós precisamos mais do que de ortodoxia. Nós precisamos mais do que doutrina bíblica. Nós precisamos de poder e do óleo do Espírito. Nós precisamos, não é deixar a doutrina de lado, não. É banhar esta doutrina com o óleo do Espírito. Mas, irmãos, há um outro extremo. Se há este extremo de buscar um experiencialismo, um subjetivismo, e correr atrás apenas de coisas movidas pelo vapor das emoções, há um outro perigo. É o perigo de negligenciar assintosamente a autoridade do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo é Deus. É aquele que nos guia toda a verdade, é aquele que dirige a nossa vida. E hoje, irmãos, infelizmente, nós não temos percebido esta liderança do Espírito na vida da igreja. Uma das coisas que mais me impressionou, quando nós estivemos com a caravana lá em Quacisabanto, na África do Sul, foi perceber a profunda seriedade com que aqueles irmãos tratam a autoridade do Espírito Santo na vida da igreja. Eles não tomam nenhuma decisão, seja grande, seja pequena, sem antes dobrar os joelhos, dizer: Espírito Santo, qual é a tua vontade? Quem de nós ainda não ouviu falar ou já não sabe de tantas decisões que são tomadas na igreja, na carne? Quantas assembleias de igrejas locais para eleger diácono, presbítero ou pastor?
Quantas reuniões de presbitério, quantas reuniões de sínodo, ou até de Supremo Concílio, que as decisões são tomadas na véspera, que os votos são buscados, são catados, às vezes até comprados, computadorizados, e quando se reúne então, tem-se o desplante de orar e dizer: Espírito Santo, agora orienta a nossa decisão. Isso é blasfêmia, isso é pecado, porque as decisões já foram tomadas antes, com conchavos, com arranjos, com acertos. Irmãos, é preciso voltar ao período apostólico, quando a igreja se reúne em concílio. Diz a Bíblia que ao final eles chegaram à conclusão: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Precisamos buscar, meus irmãos, precisamos orar por isso, para que as pequenas e as grandes decisões da igreja sejam tomadas sob a direção e a submissão do Espírito Santo de Deus. Quais são as razões dessa negligência, meus irmãos? Falta de seriedade de vida com Deus, falta de avivamento. Nos meados do século XIX, aconteceram grandes avivamentos, como os irmãos sabem, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Escócia, no país de Gales, na Irlanda do Norte. E quando o avivamento vem, meus irmãos, a primeira coisa que acontece é que a igreja começa a andar no Espírito, e a viver no Espírito, e a obedecer o Espírito. Mas quando este avivamento passou, meus irmãos, a igreja começou a se preocupar com outra coisa. Porque quando o Espírito Santo vem, meus irmãos, ele muda tudo. Não para pior, mas para nos conduzir dentro da palavra. Eu quero afirmar insofismavelmente nesta manhã que avivamento não é mudança de liturgia. Nós podemos fazer confusões quanto a isso. Podemos achar que um culto animado é um culto avivado, ou que um culto onde haja um instrumental, às vezes até machucando um pouco os nossos ouvidos, ou que um louvor em que levantamos os braços e que dizemos glória a Deus e amém e aleluia, aí está havendo avivamento. Não necessariamente. É possível, os irmãos sabem disso, encenar tudo isto. Nem avivamento é culto onde haja um silêncio sepulcral. Mas eu afirmo uma coisa: onde há avivamento, a liturgia muda. Muda no sentido de que há agora temor de Deus. Há agora santidade no coração. Há agora liberdade do Espírito com ordem e decência. Porque às vezes nós achamos que as duas coisas são contrárias e mutuamente exclusivas. Não são. Liberdade do Espírito não é contrário de ordem e decência. E nem ordem e decência significa engessar o culto sem liberdade do Espírito. Uma das coisas que mais me admirou lá na África foi ver a simplicidade do culto. Simplicidade, mas com liberdade do Espírito. Mas eu quero afirmar o seguinte, irmãos: depois do avivamento, normalmente a igreja começa a falar num culto solene. E a palavra culto solene na época, depois daquele avivamento, significou o seguinte: a capacidade intelectual do pastor passou a ser mais importante do que a consagração deste mesmo pastor e o enchimento do Espírito Santo deste mesmo pastor. E quando, irmãos, a igreja começou a dar mais atenção à erudição sem unção, ela começou a enfatizar formas e cerimônias, e o ministério erudito sem espiritualidade apagou o Espírito Santo. Eu quero dizer, queridos, que o problema não é a erudição,
Se nós podemos ter erudição, tanto melhor, mas com unção, mas com revestimento de poder, porque espiritualidade não é contrário de intelectualidade. Os homens mais cultos, cheios do Espírito, podem fazer muito mais. Mas com esta ênfase da igreja, a igreja começou a ter, depois disso, medo do entusiasmo. Medo do entusiasmo. E eu não sei se você tem um berço presbiteriano como eu, mas talvez você tenha este mesmo problema. Medo do entusiasmo, medo dos excessos, e devemos ter medo de excesso mesmo, porque excesso não agrada a Deus. Mas o grande problema, meus irmãos, é que com medo do excesso, nós corremos para um outro extremo, e nos fechamos no nosso chamado culto solene, mas como o Dr. J. Parker diz, solene, mas morto. Eu fiquei muito impressionado com o Dr. J. Parker, porque eu jamais podia esperar que ele fosse dizer isso no seu livro. Mas ele diz que existem muitos cultos que em nome da solenidade estão mortos, e ele diz, não tem nada mais solene do que um cadáver. J. Parker disse, olha, se você botar um defunto no caixão, com um terno azul marinho e uma gravata de vermelha de bolas brancas, e cercá-lo de flores, é uma coisa extremamente solene, mas está morto. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isto. Eu temo muito isto, porque via de regra nossa igreja tem muito medo até mesmo de orar. Eu sei que a igreja tem alguns traumas com divisões, eu sei, nós já sofremos com isto, por várias vezes. Mas irmãos, nós sofremos porque tantas vezes se buscou uma vida de despertamento e de avivamento sem Bíblia. E avivamento sem Bíblia provoca divisão mesmo. Mas nós não podemos, queridos, por causa do medo dos excessos, deixar de buscar avivamento. Eu sou de uma época, e olha que eu não tenho tanto tempo assim de formado, no seminário, em que se um aluno se trancasse no quarto 10 horas da noite, depois das 10 horas para orar, ele era olhado com muito cuidado, era um risco, era um perigo para a igreja. Não via tantas vezes a mesma preocupação com um outro colega que ia no bar da esquina e tomava um chopp. Nós temos muito medo de ir além das Escrituras, devemos ter mesmo, mas não temos o mesmo medo de ficar aquém das Escrituras. Conquanto que você não seja um pentecostal, não importa que você seja um presbiteriano adúltero, conquanto que você não seja um pentecostal, não importa se você seja um presbiteriano gelado, medíocre. Não, irmãos, em nome de Jesus, não. Nós precisamos entender uma coisa. Não podemos abrir mão da doutrina, mas não podemos também abrir mão do poder. Sabe, eu amo muito a minha igreja. Eu não sou pastor presbiteriano porque acho interessante, mas é por convicção. Mas há algumas coisas que me doem o coração. Nós temos, e proclamamos isso, sem muito acanhamento, uma boa doutrina, para não inchar um pouco o peito e dizer que é a melhor doutrina. Reconhecidamente, segundo os próprios elementos de fora, nós temos o melhor sistema de governo.
Alguns chegam a afirmar que nós até temos, possivelmente, pastores bem preparados. Irmãos, mas a despeito de termos tantas coisas melhores, a nossa igreja está diminuindo de tamanho. A nível nacional, o crescimento da igreja é inferior à taxa de crescimento da população. E eu quero concitar os irmãos a entender uma coisa: então alguma coisa está errado. Não é com Deus, não é com a nossa doutrina, não é com a palavra de Deus, não é com o nosso sistema de governo. Alguma coisa está errada na nossa vida. Jesus disse que a boa semente produziria a 30, a 60 e a 100 por um. Hoje a semente não tem produzido nem a 1%. Se nós multiplicarmos os sermões pregados, ou somarmos os sermões pregados nas nossas igrejas, não dá uma conversão por sermão. O que é que está errado, irmãos? Falta de poder. E eu creio que a igreja está consciente disto. Glória a Deus, porque isto é um bom começo. Mas precisamos começar a perguntar, irmãos. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma palavra de poder. O Evangelho é poder. O reino é poder. Por que é que crescemos tão pouco? Diz a Bíblia lá no primeiro livro dos Reis, que quando Elias ressuscita o filho daquela mulher, daquela viúva de Sarepta, e ela fica entusiasmada e alegre, e ela faz uma declaração tremenda: agora eu sei, agora, que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Quando Elias falava, as coisas aconteciam. Quando Elias orava, a morte recuava e dava lugar à vida. Quando Elias orava, as chuvas cessavam. Quando Elias clamava, os fogos de Deus descia. Quando Elias orava, as torrentes de Deus encharcavam a terra. Mas a palavra de Deus é verdade na sua boca? Quando você prega, as coisas acontecem, os corações se derretem, a convicção de pecado. Às vezes nós estamos apenas como Geazi, carregando um bordão profético e botando o bordão no rosto do menino morto, mas o bordão na nossa mão não tem nenhum poder. E eu estou certo que pelo menos a grande maioria de nós prega sermões ortodoxos, sermões bíblicos, exposições fiéis às Escrituras, mas as coisas não estão acontecendo. O problema não é o bordão, o problema é quem carrega o bordão. Sabe, irmãos, eu creio firmemente que chegou a hora da igreja começar a pensar sobre estas coisas. Mas eu quero partir para o segundo ponto da minha palavra, da minha meditação com os irmãos. Agora, numa perspectiva bíblica sobre o Espírito Santo. A igreja precisa examinar qual é o ministério do Espírito Santo na vida da igreja. E uma das primeiras coisas que eu encontro na Bíblia é que o Espírito Santo convence de pecado. Sejamos honestos, irmãos, o maior problema que nós enfrentamos hoje é a pequena convicção de pecado que nós temos tido. Nós estamos nos acostumando com o pecado. O pecado está se tornando uma coisa comum, corriqueira, normal, e nós já começamos a dizer: não, isso não tem nada a ver, todo mundo faz. Já é comum, já é normal, nós vamos nos adaptando, vamos nos adequando, vamos nos conformando, vamos nos contemporizando. E meus irmãos, a primeira coisa que precisa existir se queremos avivamento é remover o entulho da nossa vida.
Enquanto os poços da nossa vida estiverem como os poços de Isaac, cheios do lixo dos filisteus, não haverá o borbulhar das águas vivas de Deus na nossa vida. Assim como Deus disse para Josué e os seus anciãos, prostrados com o rosto no chão, cobertos com cinza, que oravam por causa da derrota fragorosa que o povo de Deus sofreu, Deus tocou Josué e disse: pode ficar em pé, meu filho, não precisa orar, não adianta orar, tem pecado no meio do arraial. Enquanto não for removido, eu não serei convosco. Enquanto não for removido, não podereis resistir aos vossos inimigos. Deus não deixa a igreja vencer se há pecado no meio dela. Queridos, se a nossa vida tiver como a vida do sumo sacerdote Josué, no altar de Deus, mas com vestes sujas, Satanás vai ficar ali do lado direito para opor. Nós não podemos, irmãos, ministrar, seja no púlpito, seja na classe de escola dominical, seja as crianças, seja na praça, seja na rua, seja onde for, se há vestes sujas em nós. Os irmãos sabem que no século passado houve um grande avivamento na Escócia, berço do presbiterianismo. E uma igreja presbiteriana já trabalhara há 10 anos, sem que houvesse nenhuma conversão. A despeito do esforço extenuado do pastor e de algumas pessoas da igreja. E de repente vazou um comentário, um murmúrio na igreja, que um presbítero, líder, estava em adultério. E aquilo trouxe um mal-estar profundo na igreja, e o pastor imediatamente vai procurar aquele presbítero e lhe diz 2 coisas. Irmão, eu quero lhe dizer 2 coisas. Primeiro, se você for inocente, eu quero sair por esta igreja, por esta cidade, defendendo a sua reputação, porque o seu nome está sendo enlameado e conspurcado. Segundo lugar, se você é culpado, eu quero ficar do seu lado e ajudar você a romper com este pecado, a deixar este pecado e acertar a sua vida com Deus. E aquele presbítero começou a chorar e disse: pastor, não apenas é verdade, como não é toda a verdade. Há 10 anos eu estou em adultério. Há 10 anos eu estou amarrando a vida desta igreja. E naquele mesmo domingo, aquele presbítero foi à frente da igreja e em lágrimas confessou o seu pecado. Arrependeu-se do seu pecado. Naquele mesmo culto, 10 pessoas se renderam a Jesus. E dentro de poucos meses, aquela igreja presbiteriana liderava um grande avivamento naquela cidade. E o fogo de Deus incendiou a Escócia no século passado. Irmãos, é preciso atacar isto. Enquanto nós não batermos contundentemente nesta questão do pecado, irmãos, eu sei que é uma mensagem dura e difícil, como nós ouvimos aqui sobre arrependimento. Mas se nós não fizermos isso, irmãos, não haverá possibilidade de haver avivamento. Não adianta botar uma máscara ou pintar com alguns cosméticos ou dar uma feição diferente. É preciso mudar mesmo de vida. É preciso pregar corajosa e veementemente sobre esse assunto. Não pode acontecer como aconteceu na mesma Escócia, no século passado, que o pregador foi a uma igreja fazer um trabalho. De repente, quando ele se levanta para ir ao púlpito, um irmão puxou o paletó e disse: olha, pastor, o senhor não pode pregar aqui sobre jogo, porque tem algumas pessoas aqui importantes na igreja que gostam de um baralhozinho, de uma fezinha e tal. Então, seria muito constrangedor se o senhor tivesse que tocar nesse assunto. Aí ele vai um pouquinho mais à frente, alguém puxa um paletó e diz: olha, pastor, não fala aqui sobre bebida alcoólica não, cerveja, vinho, porque os presbíteros aqui gostam de um gole.
E o Senhor vai constrangê-los muito. Esses homens não podem ficar chateados comigo. Ele vai mais um pouquinho, o outro puxa o paletó e diz: pastor, aqui o senhor não pode falar sobre dança, porque a moçada da igreja gosta depois do culto ir para uma discoteca, só um pouquinho. Então o senhor dá uma controlada aí, não toca nesses assuntos não. O pregador chegou ao púlpito um tanto perplexo, confuso, e disse: olha, irmãos, eu estou muito confuso, porque eu não posso pregar sobre o jogo, não posso pregar sobre bebida alcoólica, não posso pregar sobre dança. Eu não sei nem o que eu vou falar aqui, a questão do pecado. Aí um irmão lá no fundo do santuário ergueu a mão e disse: pastor, prega sobre os judeus, não tem nenhum judeu aqui. Tem muito pregador fazendo isso. Ele prega aquilo que o povo não precisa ouvir. É uma mensagem açucarada, é uma mensagem para agradar, é uma mensagem para que o auditório aplauda o pregador, mas não saia triste consigo mesmo. Eu gosto muito de ler Antônio Vieira, não por causa da sua teologia, mas por causa da sua beleza retórica. E há uma coisa que ele disse que é verdade. Falando da parábola lá do semeador, eu disse que a semente que caiu à beira do caminho, aconteceu duas coisas com ela. Os homens pisaram e as aves dos céus a comeram. E ele dizia então: a semente que o diabo tem pressa em comer é a semente que os homens têm pressa em pisar. Porque aquela semente que os homens não pisam, o diabo não tem pressa em comê-la. Aquele sermão em que depois da pregação o pessoal passa: oh, mas que beleza, pastor, mas que mensagem maravilhosa. Mas continua com a mesma vida, com o mesmo pecado. Essa semente o diabo não tem pressa em comer. Que o auditório saia triste consigo mesmo, ou até triste com o pregador, mas que se arrependa. Esta é a palavra de Deus. Meus irmãos, segundo lugar, o Espírito Santo não só convence de pecado, o Espírito Santo é aquele que regenera. George Whitefield pregou 300 vezes sobre o novo nascimento. Chegou um ponto que o povo estava saturado de ouvir essa mensagem. Ele disse: olha, você não tem outro sermão não? Eu falei: enquanto você não nascer de novo, não pare de pregar. Agora, há um livro, foi lançado recentemente, Crentes que Precisam de Salvação. Interessante isso. Tem muito crente, irmãos, que não converteu-se ainda, não foi regenerado ainda, não é nova criatura ainda, ele fez apenas algumas reformas, mas a estrutura é a mesma. Tem muita gente que acha: o fulano de tal parou de fumar, parou de beber, reconciliou com a mulher, aluno da escola dominical, agora está tudo bem. Está igual a história do Eliseu lá. Ele começou a orar, o menino aqueceu, mas ele não parou, ele não queria apenas aquecimento, ele queria vida. Tem muita gente na igreja que apenas está aquecido, mas ainda não tem vida. Eu acho bonito quando Jesus fala para Nicodemos, e foi um discurso longo com ele, e ele não entendeu a coisa. Diz: olha, eu vou te ilustrar uma coisa. Você quer entender o novo nascimento? Olha para o vento. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes nem de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E a primeira coisa que me vem aqui, irmãos, é que então o Espírito Santo de Deus, ele é livre, porque ele sopra aonde quer. Como nós precisamos aprender isso, irmãos? Porque muitas vezes nós temos aquela tendência equivocada de achar aquele fulano ali, aquele ali é um candidato potencial para conversão, mas aquele lá não precisa nem pregar. O fulano lá está perdido mesmo, tem mais gente perto não. Muitas vezes, irmãos, nós estamos soprando onde o Espírito nunca soprou. Mas muitas vezes onde nós
achamos que não vale a pena soprar, é aí que o Espírito Santo sopra. Ele é livre. Há uns meses atrás nós tivemos lá na primeira igreja presbiteriana de Vitória um testemunho que me marcou profundamente. Quando eu ouvi, num sábado à noite, eu chorei o tempo todo e com um pouco de preocupação eu chamei os presbíteros da igreja. Disse: olha, irmãos, o homem é meio penteca, mas a gente precisa de ouvir aquele homem. Porque o testemunho dele é um negócio assim, muito forte. Se vocês toparem assumir comigo, nós vamos chamar o homem. Os irmãos toparam e ele veio. E foi uma bênção para a igreja. Mas o testemunho daquele homem me marcou profundamente. Otávio de Carvalho. Um menino criado no espiritismo, na macumbaria. Na adolescência fez cabeça, tomou banho de sangue e ervas estragadas e entregou a sua vida para Satanás. Mas mesmo aqueles apetrechos todos no pescoço, com a cabeça raspada, a sua tia evangélica o levou a uma igreja evangélica, e lá na hora do apelo, daquele jeito mesmo, ele foi à frente e disse ter tido um encontro com Jesus ali, na palavra dele. Mas frequentou a igreja um tempo e depois saiu e se desviou e mergulhou no alcoolismo, maconha e depois cocaína, tornou-se um viciado inveterado. Depois mergulhou no mundo do homossexualismo e depois tornou-se um travesti. Em 1984 ele ganhou o título de Miss Gay do Brasil. No auge da sua fama e do seu sucesso, como o homem e mulher mais bonito do Brasil, ele é chocado, aturdido por uma preocupação do grupo. A famigerada AIDS. A princípio se pensava que esta doença era uma doença preconceituosa contra os homossexuais. E então reuniram todo o grupo e foram fazer o exame. No dia que foram apanhar o resultado, e eles descrentes que pudessem estar com aquele problema, todo o grupo abriu os envelopes, negativo, 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 negativo. E o dele era o último. E o médico fez questão de não entregar. E disse: Otávio, que não chamava Otávio, era Monique, você precisa entender uma coisa. É muito difícil. Você está com AIDS. E lhe entregou o envelope. Ele, desesperado, correu para sua casa e disse para sua mãe. A sua mãe, mais desesperada, ficou e disse: não é possível, não podemos acreditar, vamos ao médico da nossa família, isso não é verdade. Foram e fizeram o exame, e enquanto fizeram o exame, ele correu em outros laboratórios e fez novamente os exames, e todos eles, positivo, 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 estava com AIDS. Nesse momento a sua mãe lhe convidou para pular do apartamento e suicidar junto com ele. Disse: não, mãe, eu não vou fazer isso. 6 meses depois, a doença o apanhou. Dores, febre de 40 graus que não revertia, enfraquecimento, e foi levado para o hospital e lá ficou 20 dias internado num hospital e num quarto de aidéticos, onde todo dia morriam. A situação era caótica, desesperadora. O médico lhe deu alta, ele veio para casa, mas logo depois ele sentiu dores terríveis, escondeu da sua mãe, mas logo depois contou outra vez, e ele voltou para o hospital. E lá ficou 4 meses, com seu pulmão totalmente infeccionado. A doença já tomara o seu corpo. Naquele quadro horrível, de suor melado, de desarranjo, de diarreia ininterrupta, de febre de 40 graus constante, de desespero, de massacre, de tortura, houve um dia em que ele disse: antes que a AIDS acabe comigo, eu acabo com ela. E disse: eu vou me suicidar. E resolveu levantar-se da sua cama e pular a janela, enquanto a enfermeira estava distraída, mas quando ele enceta a caminhada, seus olhos são distraídos por uma televisão no canto do quarto. Nunca tinha televisão ali. Ele, enquanto empacou, a enfermeira percebeu o movimento e impediu que ele fizesse qualquer outro intento. E ficou informado que a televisão era de um colega de quarto que estava morrendo de AIDS
E ele então foi lá pedir permissão para ver um pouquinho a televisão. E bateu no pé do Sebastião e disse: Sebastião, eu posso assistir um pouco a sua televisão? E o Sebastião, com o radinho grudado no ouvido, disse: pode, eu não gosto disso aí. Eu falei: mas por que você trouxe se você não gosta? Diz: foi minha família que trouxe, eu gosto mesmo de ouvir a mensagem de Deus aqui no meu radinho. E então o Monique, o Otávio, disse: você é crente? Ele disse: graças a Deus, agora eu sou crente. E então o Sebastião perguntou para ele: e você é crente? Ele disse: eu já fui, mas veja como eu estou. Era uma mulher. E o Sebastião, com muito esforço, se levantou da sua cama e estendeu-lhe o dedo e disse: agora eu entendo. Entende o quê? Agora eu entendo. Deus havia me confirmado no coração que aqui neste hospital eu ganharia uma vida para Jesus. E esta pessoa seria curada, e esta pessoa iria ao mundo inteiro dizer que Jesus é o Senhor dos senhores, é o Deus Todo-Poderoso. E o Otávio ficou muito espantado e disse: você está brincando? Deus não tem nada a ver com um homem como eu. Olha o que eu sou. Eu estou morrendo de AIDS. E ele disse: amanhã mesmo você sairá de alta deste hospital. O Otávio então lhe disse: mas então, se este Jesus que você fala tem tanto poder, por que ele não cura você também? Por que ele só tem poder para curar a mim e não a você? E o Otávio lhe disse: porque este é o seu propósito. O propósito de Deus não é curar a todos. Eu estou preparado para ir, e Deus me preparou para isto. Mas o plano dele para você é que você seja curado e vá contar isso para todo mundo. Naquela noite, para espanto dele, ele dormiu a noite toda e acordou sequinho, sem suor e sem desarranjo. A radiografia do seu pulmão, que mostrava a complicação tremenda e irreversível daquela infecção, desapareceu misteriosamente da cabeceira da cama, e o médico brigou muito com ele, porque ele era um paciente rebelde, pensando que ele tivesse dado um fim naquela radiografia, e disse: não, eu não dei um fim. E então disse: então você vai ter que fazer outra radiografia. E na primeira feita que eu tinha feito, eu tinha desmaiado quando o médico pediu para prender a respiração, tamanha era a dor. E ele disse: eu não posso prender a respiração, porque eu vou desmaiar. O médico disse: se você desmaiar, nós vamos te levantar. Você tem que prender a respiração. E então, com muito medo, ele prendeu a respiração. E dor nenhuma aconteceu. Tirada a radiografia, houve um pânico no hospital. O pulmão dele estava limpo como o pulmão de uma criança. Mas chegou o médico que cuidava dele há 4 meses, porque este era um médico plantonista. E disse: olha, Otávio, alguma coisa está errada, talvez eles trocaram a sua radiografia. Não pode ser, não é a sua, você está com uma infecção terrível e eu estou te acompanhando há 4 meses, vamos voltar à sala de radiografia e vamos tirar outra, porque isso não é verdade. Voltaram e tiraram a outra radiografia, pulmão limpo como de uma criança. E naquele mesmo dia então ele teve alta. Ele chegou em casa e disse para sua mãe, que era também macumbeira, agora estava no candomblé, disse: mamãe, não me proíba, por favor. Entrou no seu quarto, pegou seus vestidos caros de seda e travesti e rasgou-os um a um. Pegou os objetos de candomblé e os quebrou um a um. Mamãe, traga uma tesoura. Enfiou a tesoura no cabelo e disse: agora eu quero ter voz de homem, cabelo de homem, vida de homem. Eu quero agora ser um homem de Deus. E ali começa um processo tremendo na vida dele. Foi para uma igreja, e Deus disse para um adolescente, logo depois de adolescente, uma jovem, muito moça ainda: você vai orar por um moço com doença incurável. E naquela oração mesmo, Deus havia lhe confirmado: este moço vai ser o seu companheiro. Mas ela era namorada e noiva de um músico da igreja. E ela orou por ele. E não tardou para que ela começasse a gostar dele. Quando declararam isso para ele, ele a procurou e disse: olha, filha, você é louca. Eu sou homossexual, eu sou um travesti. Eu nunca gostei de mulher, eu nunca senti atração por mulher nenhuma. E além disso, eu tenho AIDS.
E a moça com galhardia olhou para ele e disse: o meu Jesus cura a AIDS como cura uma gripe. E para ele não é nada impossível. Para encurtar a história, os dois se casaram. Deus mudou os sentidos naturais dele. E ele disse: eu tive uma lua de mel absolutamente normal, tenho uma vida sexual absolutamente normal, até que um dia minha mulher ficou grávida. E ele percebeu isso, porque Deus lhe mostrou no coração antes de fazer o exame, e ele teve o ímpeto de chegar diante da igreja e disse: olha, minha mulher está grávida e vai ter um filhinho, ele vai chamar Mateus. E na porta da igreja, a sogra perguntou: vem cá, em que laboratório vocês fizeram o exame? Ele falou: ainda não fizemos não. Eu falei: então você é doido, como é que você vai dar uma notícia dessa na igreja? E correram para os laboratórios para fazer. E em alguns laboratórios negativo, e ele ficou muito espantado com aquilo, até que procurou um terceiro e deu positivo. Mas logo depois foram fazer o ultrassom, o médico lhe chamou de irresponsável, de doido, de maluco, disse: essa criança é cardíaca, essa criança tem sérios problemas, você é um irresponsável, você tem AIDS, você não pode ter filho, e essa criança precisa ser extraída, tirada, abortada. Eles entraram em pânico, tira, não tira, e a mulher com a mesma fibra disse: não, se Jesus nos deu, nós vamos ter essa criança. E ele resolveu e perguntou ao médico: vem cá, eu quero saber pelo menos o sexo da criança. E o médico olhou e disse: é uma menina. Dupla frustração para ele. Acabado o tempo da gravidez, nasceu com saúde, não uma menina, mas o Mateus. E ele foi à nossa igreja. E eu fiquei muito impressionado, porque depois do testemunho eu disse: vocês querem conhecer minha esposa? Vocês querem conhecer o Mateus? Lá estava um menino bonito, robusto, com 5 anos de idade, entrando com a mãe pelo corredor da igreja. Jesus o curou das drogas, Jesus o curou do homossexualismo, do travestismo, da feitiçaria, e fez dele um pregoeiro da sua palavra, porque o espírito é livre. Ele vai a uma sala de hospital e pega um aidético ostracizado, um travesti, e faz dele um pregador. Glória a Deus. O Espírito é soberano, porque ele sopra onde quer. Ninguém dá ordens a Deus do que ele vai fazer. Ninguém diz para Deus: olha Deus, isso aqui o Senhor faz, isso o Senhor não faz, isso o Senhor pode fazer, isso o Senhor não pode fazer. Ninguém dá agenda para o Espírito Santo de Deus. Ele é livre, ele é soberano, ele é Deus, ele está no trono, ele reina, louvado seja o Senhor. Ele é incompreensível, não sabes nem de onde vem e nem para onde vai. Cabe a você escutar a voz do Espírito. Ainda, querido, o Espírito Santo é aquele que nos santifica. Sabe, o missionário Stanley Jones afirmou uma coisa muito dura. Ele disse que pior do que o comunismo, pior do que o budismo, pior do que o hinduísmo, pior do que o maometismo, pior do que o espiritismo, pior do que o romanismo, pior do que todos os ismos, é o subcristianismo. É um crente que se diz crente e vive como um mundano, como um profano, que não leva Deus a sério, que é pedra de tropeço, que é rocha de escândalo. Certa feita, os evangelistas da Índia foram evangelizar Mahatma Gandhi. E quando chegaram, disseram: Gandhi, nós queremos lhe falar de Jesus, do nosso Cristo. Ele diz: no vosso Cristo eu creio, eu só não creio no vosso cristianismo. Queridos, nós temos que buscar a vida de santidade, porque sem santidade não há autoridade. Sem santidade não há poder.
João Batista, quando ele orava e clamava por um avivamento, por uma intervenção de Deus, para que toda a terra visse a salvação de Deus, ele disse: antes preparai o caminho do Senhor. Mas como se prepara o caminho do Senhor? Primeiro aterrando todo vale. Tem vale na sua vida, meu irmão? Tem vale na sua vida? Tem buraco na sua vida? Tem cratera na sua vida? Tem fosso na sua vida? Quais são esses vales? É a amargura, é o ressentimento, é o ódio, é a inveja, é a altivez, é a soberba, é a ganância, é o adultério, é a fornicação, é a mentira. Quais são os vales da sua vida? Enquanto existir vale, o Espírito de Deus não virá poderosamente sobre a sua vida. É preciso aterrar esses vales em nome de Jesus. Ele disse: todo monte será cortado, será nivelado. Enquanto existe orgulho, soberba no seu coração, enquanto o trator de Deus, enquanto o arado de Deus não penetrar a terra do seu coração, e não rasgar o seu coração, e não deitar por terra toda altivez, toda soberba, todo orgulho, não haverá avivamento para a sua vida. Todo caminho torto tem que ser endireitado. Vida dupla, máscara, capuzes, mentira. Uma vida na igreja, outra vida dentro do lar. Como Naamã, herói lá fora, em casa leproso. Enquanto você tiver vida dupla, enquanto você usa máscara, enquanto você tiver uma vida de farsa, de mentira, de engodo, de engano, não haverá avivamento. O caminho torto tem que ser endireitado em nome de Jesus. O caminho escabroso tem que ser alisado. Caminho escabroso é caminho fora do lugar. Meu irmão, o que está fora do lugar na sua vida? É a leitura da Bíblia? É a oração? Você é dizimista? Ou você está fora do lugar nesta área? Você tem roubado de Deus? O seu casamento está fora do lugar? Você ama a sua esposa? Você se dedica à sua esposa? Você é submissa ao seu marido? Filho, você está fora do lugar em relação à obediência aos seus pais? Você é obediente a eles, submisso a eles, amoroso, compreensivo? Pai, você está fora do lugar em relação ao seu filho? Você é um pai ranzinza, um pai amargo, um pai ditador, um pai duro, austero demais, provocando seu filho a ira? Se você estiver fora do lugar, Deus não pode abençoar a sua vida, e o Senhor não pode manifestar-se através da sua vida. Preparai o caminho do Senhor. Você está fora do lugar em relação à sua igreja, meu irmão? Quem sabe você é daqueles apenas de críticos de obras feitas, que não ajuda, que não coopera, que não põe a mão no arado, que só sabe criticar, que só sabe ver os defeitos, que nunca estimula, que nunca ora, que nunca ajuda, que nunca abençoa. É preciso pôr a sua vida no lugar certo. Preparai o caminho do Senhor. Mas, irmãos, há um outro ponto fundamental que eu gostaria de falar em penúltimo lugar. O Espírito Santo é aquele que nos prepara para sermos santuários de Deus. Não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Irmãos, quando eu comecei a entender esta mensagem, a minha vida foi impactada profundamente. Deus habita aqui. Deus disse para Moisés, lá em Êxodo 25:8: e me fará um santuário, para que eu possa habitar no meio do povo. Deus quer habitar com o povo. Mas como? Aquele santuário era apenas uma figura de um santuário que seria permanente à nossa vida. Eu quero que você examine comigo, irmãos, algumas lições daquele santuário e aplicando na sua vida hoje. Deus ordenou que Moisés escolhesse uma madeira, e ele mesmo disse: olha, todo o santuário será feito segundo as minhas ordens, e tudo quanto eu falar, todo o meu projeto há de ser feito, porque Deus queria que a nossa vida fosse totalmente submissa ao Senhor Deus. E Deus disse: olha, é a madeira de acácia. Por que madeira de acácia? Por que Deus não escolheu os cedros do Líbano? Por que Deus não escolheu madeira nobre? Por que Deus não escolheu as madeiras de lei da época? Foi escolher logo a acácia,
uma madeira do deserto, torta, espinhosa, que nenhum marceneiro a escolheria, porque a acácia é símbolo da maldição do pecado, da natureza humana. Mas agora imagine comigo, a primeira coisa que era para ser feita, é que agora os lenhadores tinham que sair de machado em punho, e ir lá derrubar as árvores, cortar as raízes. Se você quer ser santuário de Deus, habitação de Deus, irmão, o machado de Deus tem que cortar as raízes que ligam você ao mundo, ao deserto, ao pecado. Agora eu fico a pensar aquelas toras de acácia, umas mais espinhosas, outras mais tortas que outras, mas todas toras, diferentes umas das outras, como diferentes nós somos. Mas agora há uma outra ordem: serra-se esta madeira, tábuas iguais. As tábuas têm que ser iguais. Agora não há mais diferença. Agora não tem uma mais torta, uma mais espinhosa do que a outra. Todas são tábuas e tábuas iguais. Porque Deus quer a unidade do seu povo. Mas não foi apenas isso. Há uma ordem que se engatasse as tábuas, e se fizeram então um ponto de engaste em cada tábua, para que cada tábua ficasse engatada uma na outra. Porque Deus não quer fenda no seu santuário. Porque Deus não quer brecha no seu santuário. Deus quer que estejamos juntos, unidos, porque só assim o mundo crerá, disse Jesus. Mas estas tábuas não tinham que ser colocadas deitadas, tinham que ser postas de pé. Porque Deus quer a sua igreja de pé e não deitada, em posição de combate e não em posição de descanso e de omissão, de sonolência. Mas aquelas tábuas não podiam ser colocadas na areia do deserto, porque o deserto é símbolo da maldição do pecado. Aquelas tábuas tinham que ser levantadas em cima de bases de prata, porque prata fala da redenção. E entre você e o mundo, a cruz de Jesus. E agora aquele santuário é levantado, e diz a Bíblia que agora Deus ordena que se cobrisse o santuário com ouro, porque ouro fala da glória de Deus. De tal maneira que quando Deus olhava para aquele santuário, Ele não via acácia, Ele não via a maldição do pecado, Ele via o ouro da sua glória. Quando Deus olha para a sua igreja, Ele vê a sua igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga e sem defeito, a noiva do Cordeiro. Mas por que o santuário foi construído? Aquele santuário tinha 3 divisões: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Sacrifício, serviço e adoração. Lá dentro do santo dos santos ficava a arca da aliança. A arca fala de Jesus. Ela foi feita de tábuas de acácia porque Jesus se fez carne, mas foi toda revestida de ouro porque Jesus é Deus. Mas a tampa da arca não foi feita de madeira, porque a tampa era o propiciatório, e propiciatório fala de redenção, e redenção é obra exclusiva de Deus. E dentro da arca, 3 coisas: o vaso com maná, porque Jesus é o pão da vida. Lá estavam as tábuas da lei, porque Jesus é a palavra viva de Deus. Lá estava a vara de Arão que floresceu, porque Jesus hoje ressurge dentre os mortos. A vara que morreu lá na cruz, estava seca lá na cruz, arrebenta em gomos, floresce e frutifica no primeiro dia da semana. De tal maneira que quando Jesus entrou no mundo, Ele entrou como o unigênito de Deus, mas quando Ele voltou para a glória, Ele voltou como primogênito de Deus, porque Ele frutificou, porque a vara de Arão floresceu, porque ela deu gomos e muitos frutos, e nós somos esses outros filhos de Deus. Mas irmãos, o que é glorioso é que aquele santuário era portátil, ele era conduzido. E onde aquele santuário ia, lá estava a arca, que era símbolo da glória de Deus. E eles transportavam aquele santuário.
E nós somos este santuário. E quando você caminha, meu amado, você então também transporta a presença de Deus com você. Quando você entra em um lugar, aí está entrando Deus, porque Deus está em você. Quando você chega em um lugar, aí está chegando Deus, porque Deus está em você. Você é santuário de Deus. Você transporta a presença de Deus. Se a igreja entender isso, irmãos, muita coisa vai mudar. E eu quero encerrar. Em último lugar, irmãos, o Espírito Santo nos dá poder. Poder. Sabe, Jesus, o próprio Filho de Deus, não abriu mão deste poder. Foi concebido pelo Espírito. Quando foi batizado, diz a Bíblia que enquanto Jesus orava, os céus se abriram. O Pai, o Espírito Santo desceu e o Pai falou. Enquanto Jesus ora, os céus se abrem, o Espírito desce e o Pai fala. Jesus agora, ungido pelo Espírito, é conduzido pelo Espírito, cheio do Espírito ao deserto. Vence Satanás. E diz a Bíblia que Jesus regressa a Galileia no poder do Espírito. E diz que ele entra em Nazaré e toma o livro da lei na mão, o livro de Isaías, e ele lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. E Jesus é ungido mesmo pelo Espírito Santo, diz Atos 10, 38, para curar os oprimidos, libertar os oprimidos do diabo. Jesus tem um ministério no poder do Espírito. E agora, quando os seus discípulos vão começar a obra, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele retoma e diz: esta é a promessa do meu Pai. E ele chega em Atos e diz: ficai, porque não muito depois desses dias, recebereis a promessa do Pai, e sereis batizados com o Espírito Santo. Os discípulos perguntam: o Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E diz: não vos compete saber, nem tempos e nem épocas, nem cronos e nem kairos, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Irmãos, poder é para testemunhar, é para a pregação da palavra, é para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu fico pensando, queridos, hoje, da profunda necessidade nossa de poder, olhando para a igreja da Coreia. A igreja que mais cresce na Coreia é a igreja presbiteriana. Mas o que me impressiona não é isto. O que me impressiona é que aquela igreja, quando vai comprar um lugar para retiro, antes de construir a quadra de futebol, ou a piscina, ou a quadra de tênis, aquela igreja tem a preocupação de construir algumas cavernas de oração. E o povo vai para lá orar. E sabe, é por este motivo que nós vemos mais de 1 milhão de pessoas se convertendo na Coreia, porque aquele povo busca poder para testemunhar. Hoje nós temos medo até de falar em monte. Parece que orar no monte é um negócio escandaloso. E eu não estou dizendo que orar em monte é um negócio assim que tem que ser envolvido com um negócio místico, etc. Mas, meus irmãos, eu me lembro da experiência de um colega presbiteriano. Ele foi orar no monte, e quando ele voltou, o conselho da igreja dele se reuniu. Disse: pastor, para com isso. Pastor presbiteriano não ora em monte, não. Se o senhor quiser continuar, o senhor não serve para ser nosso pastor. E ele ficou muito chocado com aquele negócio e disse: mas eu não sabia disso. Falei: pois é, o senhor tem que parar com isso. Falei: tudo bem, eu paro, mas eu queria fazer um pedido para os irmãos. Então faça. Por favor, vão pelo menos uma vez comigo. Depois que nós formos, nós vamos parar com essa conversa. Não vamos mexer com isso mais não. E os presbíteros toparam. E foram. Sabe o que aconteceu no dia seguinte?
O conselho se reuniu e comprou o monte. Glória a Deus. Mas isso é o menos. Fizeram do monte um lugar de oração. Mas sabe o que aconteceu? Esta igreja tem hoje 2 cultos por domingo, porque um só não comporta todo o povo. Sabe, irmãos, nós não podemos ter medo de Deus. Nós não podemos ter medo de orar. Nós não podemos ter medo de buscar o Senhor desde que nós estejamos dentro da palavra. Há um pastor presbiteriano, eu sei que muitos aqui o conhecem, e eu vou dizer isso porque ele proclama isso também. Pastor Ricardo, que está na igreja 12 de agosto em Aracaju. Quem o conheceu no seminário disse que ele era aquele tipo de seminarista que dava úlcera em calouro. E ele terminou o seu curso no seminário e foi para a sua igreja do mesmo jeito que saiu do seminário. Encontrou uma moçada também no mesmo estilo dele e juntou a fome com a vontade de comer. Não gostava de orar. Mas um dia um grupo de pastores da cidade o convidou para orar. E ele foi. Muito a contragosto, mas foi. Em lá chegando, eles se ajoelharam e todos começaram a orar e ele também se ajoelhou. Mas ele não aguentou orar, porque quem está na carne, irmãos, oração é um negócio entediante, cansa, fadiga. E ele então resolveu: você quer saber de uma coisa, que eu vou embora, eu não vou ficar aqui. E ele então se levantou e se dirigiu à porta de saída, e quando ele estava quase se aproximando da porta, este moço foi jogado, literalmente pelo Espírito de Deus, ao chão. E eu quero dizer para os irmãos que nós não podemos confundir, como disse o Dr. Lloyd Jones, histeria com obra do Espírito. Esse negócio de gente cair, chorar, da tremelique, da tremedeira e fazer um monte de coisa a mais e levantar do mesmo jeito que caiu, isso é histeria, isso é obra da carne. Mas aquele moço caiu e chorou 1 hora no chão, mas se levantou um outro homem. Glória a Deus. Ele chegou em sua igreja e começou a pregar sobre o novo nascimento, sobre santificação, sobre o enchimento do Espírito Santo, e a igreja foi revolucionada pelo poder de Deus. E aquela igreja está provocando e produzindo uma obra extraordinária em Aracaju. A última informação que eu tive do Ricardo é que numa conferência missionária naquela igreja, ele recebe o chamado de Deus para ir para além mar e trabalhar com as missões estrangeiras. Irmãos, nós precisamos de poder. Se queremos um ministério abençoado, não podemos abrir mão de poder. Eu achei muito interessante que eu fui pregar em Recife, na formatura do seminário, há 2 anos atrás, e ao término da minha mensagem, o irmão bateu no meu pé e disse: olha, o senhor tem que sair pela porta dos fundos. Eu falei: por quê? Porque esse tipo de sermão não se pode pregar aqui em Recife. Eu não sabia disso. Mas um seminarista, mas ele estava brincando. Deus abençoou aquela palavra. E um seminarista correu para mim, me abraçou e chorou e disse: eu preciso te dizer uma coisa. Deus tem me tocado profundamente. E eu preciso dizer uma experiência para você. Eu falei: o que foi? Eu fui pregar na igreja do Ricardo. Depois dessa experiência. E os irmãos sabem que seminarista do 4º ano tem a impressão de que é o maior teólogo do mundo. E que não deve nada a Spurgeon. Ele então colocou os melhores sermões na sua pasta e corajosamente foi para Aracaju. E quando ele chegou na casa do pastor Ricardo e estava ali, não tardou para que uma mulher chegasse, desesperada, e disse: pastor, pelo amor de Deus, o senhor precisa correr lá perto de casa, tem uma mulher possessa, quebrando tudo dentro de casa, e ninguém consegue controlar a mulher. E o pastor Ricardo disse: que coisa interessante, acaba de chegar um homem preparado para isso. E o seminarista tremeu dos pés à cabeça e quase fez como James Kennedy: eu vim avisar que eu estou indo embora.
Mas ele não conseguiu dizer isso. E o pastor disse: agora nós vamos lá. E o seminarista foi tremendo, com calafrios na alma. E quando chegaram, o quadro era pior do que tinha se pintado. De longe se ouvia grunhidos e gritos. E quando chegaram, solenemente o pastor Ricardo disse: seminarista, o quadro é todo seu, pode entrar. E ele trêmulo entrou, abriu a porta, e quando ele esboçou a primeira palavra, a mulher lhe deu um tapa na cara e jogou ao chão. E no chão ele ficou, humilhado, nocauteado, vencido, derrotado. Mas ali no chão, como Sansão, agarrado entre as colunas, ele começou a orar. Disse: Deus, eu ainda sou teu servo. Minha vida está fraca, rasa e sem poder, mas por favor, Senhor, restaura o poder. E ele orava chorando em voz baixa, e enquanto ele orava assim, a mulher caiu, e quando ela caiu, ele levantou. Porque diante de Deus, humildade, diante do diabo, autoridade. E ele então expulsou o demônio daquela mulher e disse: nunca mais eu quero ser o mesmo homem. Eu compreendo que eu não posso exercer o ministério sem poder. Irmãos, nós precisamos deste poder. Sabe, se a igreja começar a perceber qual é o poder que está à sua disposição, esta igreja revoluciona uma nação. Preguei domingo passado em nossa igreja lá em Vitória e contei um fato chocante, que talvez muitos de nós aqui não sabem, que uma das ditaduras mais opressivas do mundo era na Romênia. Ceausescu era um homem carrasco, sanguinário. Reinava na Romênia um regime de opressão, de perseguição, de morte, de fome, de sangue. Uma polícia secreta terrível. No dia 15 de dezembro, agora, de 1989, há menos de 4 anos atrás, a polícia chegou à casa do reverendo Toderic, pastor reformado, na cidade de Timisoara, para expulsá-lo. E os 200 membros da sua congregação rodearam a casa, impedindo a polícia que o expulsasse. A polícia correu para buscar reforço, e o povo de Deus engrossou fileiras, e uma pequena multidão se ajuntou ao redor da casa, para resistir. Um jovem batista comprou milhares de velas e entregou uma vela na mão de cada um. Isso já era noite, no sábado. E a polícia chegou com as suas armas pesadas, e ele, aquele jovem, acendeu a primeira vela, e uma a uma as velas iam sendo acendidas. E a polícia abriu fogo contra aquela igreja. Dezenas tombavam, mortos. Mas aquele povo gritava: liberdade, liberdade, liberdade. Liberdade é melhor do que viver na escravidão. Aquele moço que acendeu a primeira vela tomou um tiro na perna e a sua perna foi amputada. E perguntaram: filho, você está arrependido? Ele disse: não, eu perdi uma perna, mas acendi a primeira vela. O povo romeno começou a descobrir uma coisa: que a liberdade é maior do que a vida. Uma moça pentecostal de Timisoara começou a cantar
em praça. Nós não somos criaturas feitas ao acaso, nós não somos macacos, nós somos criaturas de Deus. Deus existe, Deus existe, Deus existe. E este lema começou a ser cantado nas praças, nas ruas, e de repente multidões se juntavam nas praças, ao ponto de juntar 100.000 pessoas nas praças, para ouvir os pastores, e clamando em coro: Deus existe, Deus existe, Deus existe. E dentro de 10 dias, Ceausescu caiu. E para dizer uma verdade gloriosa, a igreja da Romênia, nesses 3 anos, está passando por um poderoso avivamento. Glória a Deus. Irmãos, o povo de Deus, revestido do poder do Espírito Santo, pode coisas tremendas, porque o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos dê graça, filhos, para sairmos daqui no poder de Deus, para destruir fortalezas, para anular sofismas, e para levar este evangelho de poder, e no poder do Espírito, a todos os rincões da nossa pátria, aos becos, aos cortiços, às praças, aos apartamentos, às favelas, para que Deus salve esta nação. Curva sua cabeça, por favor. Eu quero orar com você agora, irmão, mas eu gostaria que você se ajoelhasse para orarmos. Deus querido, nós estamos chegando ao fim deste congresso. Ó Senhor Deus, ateia fogo no nosso coração agora, inflama a nossa vida, Senhor. Deus, nós queremos levar alguma coisa tua deste encontro. Queremos que tu, ó Deus, sacudas a nossa vida, balances as nossas estruturas, a fim de que tudo que não te serve, Senhor, caia agora em nome de Jesus. Como andrajos, trapos e farrapos sejam tirados da nossa vida agora em nome de Jesus. Queremos uma vida de santidade, de pureza, de rendição incondicional aos teus pés. Deus bendito, abra os nossos olhos para vermos o quão poderoso tu és. Deus, se tu és poder, se tu és todo poderoso, e se somos teus filhos, não podemos viver vida de fraqueza, Senhor. Reveste os teus filhos com o poder do teu Espírito nesta manhã. Leva os teus filhos como um exército valente, valoroso, poderoso, para ser usado em tuas mãos. Deus, visita o coração dos teus filhos. O Senhor sabe o que vai em cada coração aqui. Se há algum coração aqui, Senhor, decepcionado, porque nada aconteceu com ele, desiludido, porque não recebeu nenhum toque do Senhor, meu Deus, visita esta vida. Meu Jesus, se as pessoas estão voltando como vieram, meu Senhor, tenha compaixão. Não permita, Senhor, não permita. Antes de sairmos desse santuário, toca a nossa vida, toca o nosso coração, inflama as nossas almas, e faz com que, Senhor, a partir de hoje, haja maior compromisso nosso com a Tua Palavra, com a verdade bendita do Evangelho, com a vida de oração, com a vida de santidade, com a vida de revestimento do Teu poder. Abençoa os Teus filhos e faze de nós, meu Deus, uma igreja viva para o Deus vivo, uma igreja que possa invadir as portas do inferno, uma igreja que possa neutralizar as estratégias do diabo,
Uma igreja que possa arrancar vidas do império das trevas. Uma igreja que pode arrebatar vidas do fogo. Uma igreja que possa ter o fogo do Espírito para livrar vidas do fogo do inferno. Ó Senhor, visita o teu povo e abençoa o teu povo. E faze com que, meu Deus, haja frutos deste congresso. Frutos que permaneçam. Frutos de santificação. Fruto do Espírito. Fruto de crescimento da tua obra. Para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.